uma entidade literária que reúne a nata intelectual de uma cidade para promover sua cultura e sua literatura. A Academia promoveu também o reconhecimento de pessoas que, mesmo não pertencendo à instituição, contribuem lá fora de forma significativa para o desenvolvimento das artes, da literatura, através da concessão da Medalha do Mérito Cultural Péricles Moraes. Tivemos também uma grande homenagem ao presidente da Academia Brasileira de Letras, escritor Marcos Vilaça. Neste sentido, tem, por exemplo, grandes escritores que não conseguiram adentrar a academia, cultivaram até a academia. Raimundo Moraes é um deles. Indisposto com Péricles Moraes, por uma desavença havida na Academia de Letras do Pará, jamais obteve a aprovação dos acadêmicos para ser um dos imortais amazonenses. Como era próprio da época, nem todos cuidavam de publicar as suas produções. Depois nós temos Paulino de Brito, poeta amazonense, foi membro e é patrono da Academia Paraense de Letras. Temos Raimundo Monteiro. Álvaro Maia nos deixou Buzina dos Paranás, livro lindíssimo de poemas caboclos. Temos ainda Sebastião Norões, Plínio Coelho, Homero de Miranda Leão, Otávio Sarmento, Violeta Branca, e foi uma das primeiras mulheres a entrar para a Academia de Letras. É curioso notar que a nossa academia, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a abrir a porta para as mulheres. Inicialmente, durante muito tempo, uma só. Violeta Branca Menescal de Vasconcelos. Apoiada, estimulada, motivada por Péricles de Moraes, que a admirava sobremaneira. Primeiro foi fazer sucesso no Rio de Janeiro como poeta, para depois ser reconhecida no Amazonas. Passaram-se muitos anos para que novamente as portas da academia fossem abertas às mulheres. E aí já vieram com outro pensamento. O novo grupo de mulheres que se formou veio com um outro pensamento, não mais voltado para a poesia, mas diversificado com a filosofia, com a crônica e com o jornalismo. Rosa Brito, Carmen Nova, Mazé Mourão, Marilene Correia. A literatura é uma expressão do meio cultural. Ela há de sempre refletir o que existe no âmago e nas adjacências de um determinado complexo cultural. Por definição, a literatura sempre expressará uma fantasia, uma realidade, um objetivo de determinado complexo cultural. Sabedores disso, os fundadores e seus integrantes procuram refletir tanto quanto possível essa realidade do meio cultural a que pertence, em termos chamados regionais, ou nacionais, ou universais, mas sempre atentos naturalmente às reivindicações, às solicitações do meio cultural onde a academia está instalada. Isso não é pouco e não tão simples assim, porque existe para expressar no universo literário o chamado visível e o pensável, que são coisas naturalmente diferentes. Uma coisa é expressar o visível, outra coisa é tatear no imaginável, no pensável. Esse é o grande mérito de todas as literaturas. Américo Antoni, Áureo Nonato, Aníbal Bessa, Anísio Melo, Alencar e Silva, Padre Nonato Pinheiro nos deixou sonetos lindíssimos. Nilton Sabá Guimarães, Araújo Filho, meu patrono. Evidente que eu não posso me lembrar de todos os poetas, mas eu diria que Aristófanes Antoni sintetizou tudo dizendo o seguinte, que poesia é a linguagem da alma. A academia projetou-se, portanto, através dos seus membros, nos vários acontecimentos culturais. Promovemos o preenchimento das cadeiras que nesse período vagaram, incorporando aos nossos quadros 10 novos acadêmicos, seguindo a tradição da casa, de realizar
a escolha por um processo democrático, sério, imparcial e, ao mesmo tempo, abrigando pessoas de todos os saberes, artistas, escritores, poetas, cientistas, jornalistas, políticos, juristas, médicos. Esta academia eclética reúne no seu seio praticamente todos os saberes. E nessa renovação, no preenchimento das novas cadeiras, este critério também foi adotado. E uma academia, na medida em que ela agrega para si quadros diversos da vida intelectual e do pensamento organizado, ela é um exemplo para toda a sociedade, no sentido de que o diálogo, a pluralidade e especialmente a diversidade da representação intelectual precisa estar respeitada em todos os níveis de realização, mas precisa fundamentalmente estar disseminada para que os mais jovens e para que a sociedade organizada possa ter a ideia do que o pensamento culto, do que a racionalidade e do que, especialmente, a sabedoria pode, de certa forma, colaborar para melhorar o mundo em que nós vivemos, o estado onde nós trabalhamos e a formação de novos pensadores. Esse, eu creio, que é o maior feito que uma academia pode dar a todos nós. Há uma outra dimensão que precisa ser explicada no evento desses 93 anos de criação da academia. Qual é a forma melhor de representar a acumulação da sabedoria da humanidade e dos locais e das regiões em que essas instituições se desenvolvem? Uns acham que é nos arquivos, nas bibliotecas, nas memórias lacradas. A academia, nesse sentido, é uma memória viva, porque a academia é uma memória militante, é uma memória atuante, que congrega opiniões, que congrega registros, que congrega competências, mas especialmente representa possibilidades múltiplas de diálogo. Nesse sentido, as academias são, de certa forma, um tesouro da humanidade. Não só a Academia Amazonense de Letras, mas todas as academias, porque elas são amigas da arte, da cultura, da convivência, da solidariedade e da paz. A finalidade da Academia Amazonense de Letras é congregar intelectuais das áreas de interesse para o culto das letras e a difusão da cultura local.